eu tô sem palavras. Comparado com essa história, a gravidez masculina em The Flash é normal. Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Fridays. Dessa vez vamos continuar o livro 10 com a segunda história, Sea Bones Marinhos. Pois é, essa história é muito bizarra, então vamos logo pra ela, né? De longe é um dos conceitos mais absurdos que eu já vi em toda Fazbear Fridays, acreditem. Nosso protagonista é um garoto de 13 anos chamado Mott. Ele tá na Freddy Fazbear's Pizza, né, com o irmãozinho dele que é o Rory, de 7 anos. E, bom, o Rory, né? E eles estão lá pro aniversário do Ben, que é um amigo do Rory. E aí, beleza, né? O Mott tá lá, tranquilo. Ele dá um dinheiro, né, pra o Rory jogar alguns jogos pra conseguir tickets. Quando uma garota, né, chamada Teresa, ela chama o Mott, né, e ela é da sala dele. Ela é uma garota bem popular, mas que vez ou outra ainda conversa com ele. Ela é bem legal. Ela tá ali, né, com o irmãozinho dela, ela pergunta se ele tá sozinho, ele diz, não, eu vim com meu irmão. E aí é descrito na história, né, que geralmente não, né, que o Rory puxou a mãe, enquanto o Mott puxou a aparência do pai, né. E as meninas estão começando a notar o quão bonito ele é, mas enfim. Ele fala que nos dias bons o Rory parece com a mãe deles. Já nos dias ruins ele lembra um macaco marinho. E eles até ficam brincando, dizendo que o Rory foi deixado na porta de casa por macacos marinhos, né? E tipo, isso é porque ele e Mott não se parecem em nada na aparência, mas enfim. O Rory ouviu, né, ele falando lá dos macacos marinhos e diz, para com isso, me dá mais dinheiro. Ele, tá, toma, vai menino. E aí o Mott e a Teresa ficam ouvindo música, se divertindo, até que o Rory volta, balançando um pacote na mão, né, com Sea Bones, que são os bones marinhos, né. Basicamente dentro desse... Pronto, vamos lá. Tentem imaginar um camarão com cabeça de coelho. Um camarão com cabeça de bone, basicamente. É isso, a bizarrice da vez. E aí, né, basicamente dentro desse pacote, né, tem ovos de cibone, tem um purificador para água, tem comida e tá escrito lá que tem garantia de 3 anos de vida. E aí, né, o Rory e o Mott voltam para casa, ele e a Teresa acham bem bizarro, mas enfim. E aí a mãe tá lá preparando o jantar, o Rory fica muito empolgado. Ele fala, né, que o Ben, que é um amigo dele, falou que queriam cibones também, mas os pais não deixaram. E tipo, o Ben, ele vive conseguindo as coisas, né, antes da hora. Os pais sempre compram, mas não compraram os cibones, pois o Putter, né, que é o gato do Ben, provavelmente iria devorar os bichinhos. Mas enfim, né. Eles vão olhar as instruções do pacote, porque o Rory já tem um aquário, onde ele tem um peixinho dourado chamado Fritz. E aí beleza, as instruções, né, para eclodir os ovos do cibone diz que a temperatura tem que estar entre 24 e 28 graus. Eles até se perguntam se eles mudarem a temperatura do aquário para 26 graus, se vai afetar o Fritz ou não. Então o Mott vai lá, pesquisa, vê que tá tudo certo, então ele despeja o pó purificador da água lá, né, no aquário do Rory. Eles têm que esperar 24 horas, então colocar os ovos, mas o Rory já fica com pirraça, né. A mãe aparece e é comentado que o Mott não gosta muito que a mãe tenha que se intrometer. Por quê? O pai deles é piloto de avião comercial, ou seja, ele está sempre ausente. E a mãe trabalha, né, como planejadora de eventos numa empresa. E a maioria desses eventos ocorre de noite e ela tem que estar lá. Então, ela tem que fazer tudo na casa e ela ia ficar muito cansada. Então, ele diz, não, mãe, relaxa. A senhora já tem que fazer muita coisa. Deixa comigo, eu cuido do Rory, eu boto ele pra dormir, tá bom? Ela, obrigado, filho. E aí, né, ele vai, escova os dentes, volta pro quarto e o Rory começa a falar sobre o Danny, que é o melhor amigo dele, né, que comprou um cachorrinho, um filhotinho, né, e eles apelidaram de Papi. E aí, beleza, né, ele fala que ia ter um filhotinho, ele diz, olha, seja mais responsável e talvez a gente ganhe um filhote, mas enfim. Ele vai procurar o pijama do Rory, os dois ficam fazendo uma briga de travesseiros, né.
E aí, durante a briga, o Mott fica inventando um sotaque meio caipira, ah, seu Sovina, atirador invisível de travesseiros, apareça se você tem coragem. Venha para uma luta justa. E aí, né, o Horror fica meio confuso, então o Mott explica o que significa Sovina. O Horror tinha confundido a palavra coragem com bandagem. E o Mott também explica o que é uma justa, né? Que geralmente eram aquelas lutas onde ficava um cavaleiro de um lado, um cavaleiro do outro. Mas enfim, é bem bacana. E aí, né, corta a cena e nós vemos que o Mott tá na casa, tá junto com os dois melhores amigos dele, né? O Lyle e o Nate Tabor. O Nate Tabor, né? E basicamente eles são melhores amigos desde pequenininhos. Eles estão fazendo um projeto de biologia, né, de ciências, que é basicamente para ver colônias de micro-organismos crescendo em algumas placas de Petri, né? E quem forneceu todo esse material para eles, né, junto com alguns antibióticos e outras coisas, foi o Ron Tabor, né? Ou o Dr. T, que é o pai do Nate. E, tipo, ele é sempre gente boa, ele até montou uma clínica próximo do bairro da vizinhança, né? Pra que todo mundo tenha um médico bacana e tal. Ele também é pediatra, então ele é doutor e ele cuida basicamente da saúde do Mott desde pequenininho, enfim. Bem bacana. E aí, né, eles até fazem uma aposta para ver quais colônias de micro-organismos vão crescer das placas de Petri e quais serão barradas pelos antibióticos, né? Mas, enfim, quando o Mott volta pra casa, o Rory puxa ele até o quarto e vai mostrar o Cibone. Ele, cara, você é um esquisito, você é parte monstro, que é isso? E eis a descrição dos Cibones, porque o Rory, ele ama, né, os Cibones, mas o Mott não, ele vê. Imaginem, né, camarões com cabeça de bone, como se fossem coelhos semi-translúcidos, carnudos, roxo azulado ou roxo púrpura, né, pálidos, com olhos pequenos e negros e tentáculos peludos microscópicos revestindo o corpo. Eles parecem, né, estar se impulsionando no aquário usando as orelhinhas deles. Ui, que negócio bizarro, velho, esses Cibones. Mas enfim, ele diz, né, que são aberrações. O Rory pede para que o Mott se desculpe com ele e com os Cibones. E aí, tipo, os Cibones nadam todos juntos como se fossem uma unidade, ficam na ponta do aquário, fazendo uma formação, né? Parecia como se eles estivessem olhando para ele. Então a mãe aparece, né, perguntando que gritaria é essa. O Rory fala todo atropelado, então o Mott vai, pede desculpa pro Rory. Vai, né, tentar também pedir desculpa pros Cibones. E aí quando ele tá se virando pra ir embora, né, fazer as outras tarefas, porque ele só teve tempo de fazer o trabalho de biologia, né, ele escuta alguns sussurros dizendo, chorão. E ele fica, peraí, você me chamou do quê, Rory? Aí o Rory e a mãe ficam, quê? Mas ele não falou nada, não. E ele olha pro aquário e vê os Cibones todos juntos no cantinho, olhando pra ele, através do vidro. Enfim, né, ele fica meio estranho, mas ele ignora. No dia seguinte, o Rory tá procurando as mesas da sorte dele, porque ele e o Danny vão brincar de alguma coisa lá. No intervalo, o Mott tá lá no quarto do Rory ajudando, enquanto ele tá procurando pela casa, né? Ele quer se apressar, porque ele quer ir pro colégio e talvez até impressionar, né, a Teresa. Mas então, os sussurros falam, como se alguma garota fosse prestar atenção em você, não é? Ele olha de novo pro aquário, provoca os Cibones e eles começam a se agitar na água. Ele sai correndo, acaba trombando com o irmão no corredor, né? E aí, tipo, eles decidem ir pra escola. Só que aí, nesse dia, né? Ele até ia tentar evitar voltar pra casa, mas a mãe mandou que ele levasse o irmãozinho, que ele fosse até a escola do Rory e levasse ele pra casa de bicicleta. Tipo, ele não pode nem ficar do lado de fora porque tá chovendo. E o pior, tipo, o Rory, ele tem que fazer um poema sobre alguma coisa que ele ama. E ele ama os Cibones. E aí, né, o Mott tem que ajudar ele na tarefa. Ele diz, tá bom, eu fico no meu quarto e você me chama quando terminar. Ele, não, você vai ficar aqui. E aí os Cibones ficam lá, né, provocando o Mott. Já deu pra ver que eles têm telepatia. E basicamente eles são alterados geneticamente pelo Fazbear Entertainment, pra variar, né? Não podia ser nada normal vindo dali. Visto que já tivemos o Friendly Face no mesmo livro, mas beleza. E aí, né, o Mott dá uma desculpa pra ir no banheiro.
E tipo, lá tem um papel de parede de peixe, né? Ele pensa, será que todos os peixes estão me deixando estranho? Só que não. São só os Cibones mesmo, através da telepatia, sussurrando pra ele, provocando, chamando ele de estúpido, entre várias outras coisas. Ele sai do banheiro, o Rory arrasta ele pro quarto pra ler o poema que ele fez sobre os Cibones, que ele ama tanto. E aí, o Morty observa um negócio. Enquanto os Cibones parecem odiá-lo, eles parecem amar o Rory. Enfim, né? Beleza. Então, o Morty tem uma ideia e diz, ei, bora jogar videogame. E aí, beleza. Ele consegue distrair o irmão, tá dando tudo certo, né? Só que aí, tipo, no outro dia ele vai fazendo mais distrações. Na hora do jantar eles também jogam jogos de tabuleiro, mas aí quando ele tá pensando em não botar o irmão pra dormir, ele até ia dizer pra mãe que tava com dor de cabeça. Só que a mãe já chega antes, ela fala, ó, filho, eu tô com uma dor de cabeça, você pode colocar seu irmão pra dormir? E ele fica com a cara, tipo... Ela, olha, vou aumentar sua mesada. Ele, não, mãe, não precisa, relaxe, vai descansar. Eu cuido do meu irmão, fique tranquila, tá bom? Ela, tá, meu amor. E ela vai, sobe as escadas, né? E aí o Morty leva o Horror pro quarto, vai ler o livro que o Horror pediu, né? Que é Fox e Bonnie no Alto Mar. O Morty fica lendo em voz alta, né? Pra não escutar os sussurros dos Cibones. O Horror dorme. E aí beleza, o Morty vai sair do quarto, só que ele nota os Cibones, eles não estão no canto do aquário, eles estão do outro lado e eles estão em volta do Fritz, atacando ele. E aí, né, o Morty tenta ir lá, só que a rede do aquário não tá ali, então ele vai até o banheiro, porque o Rory tinha levado pra brincar, ele pega a rede, só que quando ele volta, os Cibones não estão mais perto do Fritz. E ele pensa, peraí, será que eu tava vendo coisas? Só que ele repara que o Fritz tá meio inchado. E aí quando o Fritz dá a volta, o Morty fica apavorado, porque o Fritz tá mais pra não Fritz. Ele tá inchado, tá azul, e quando o Morty olha mais de perto, ele vê que, tipo, tinha alguma coisa se mexendo dentro dele, mas não é só dentro, é fora. Aquele não é o Fritz, é uma massa de Cibones, todas agrupadas com a forma do Fritz. Basicamente é como se eles tivessem devorado ele e assumido a forma como um impostor. E tudo que sobrou do Fritz original foram as escamas dele que estavam no fundo do aquário. É como se os Cibones fossem nanorobôs comedores de carne que se multiplicam e assumem a forma daquilo que eles comem, basicamente. Ele pensa, misericórdia, não. Beleza, esses Cibones, eles têm que ir embora dessa casa. E aí no dia seguinte, parou de chover, né? Ele convence o Rory a ir jogar bola lá fora. Só que ele ainda tá, tipo, pensando, meu Deus, como é que eu vou entrar na casa? Já vai escurecer, eu tenho que dar um jeito, né? De despistar esse menino pra eu jogar os Cibones fora. E aí é quando o Danny Fairchild, né, o melhor amigo do Rory, eles também são vizinhos, diz, ei, a gente tá levando papo pra passear, você quer vir com a gente? E aí o Rory fica tipo, posso, e aí o Morty, tá, vai. E aí a senhora Fairchild se oferece, né, pra ficar de olho nos meninos, e é a oportunidade perfeita, né. O Morty vai correndo até o quarto do Rory, e quando ele vai pegar lá, né, o tanque dos Cibones, ele nota que a tampa tá meio aberta, provavelmente o Rory deixou aberto quando foi alimentar, né. Ele vai, fecha a tampa, só que ele vê um monte de redemoinho na água, os Cibones girando, né? E ele vai, bota um livro por cima pra não fazer, pra eles não baterem no vidro e a tampa sair longe, né? Ele também bota uma camisa cobrindo o aquário pra ele não ver, leva eles até o banheiro, tira o livro, abre a tampa e vai despejando de pouquinho em pouquinho a água do aquário junto com os Cibones dentro da privada, porque não dá pra despejar tudo de uma vez, ele vai despeja da descarga, despeja da descarga, despeja da descarga. Ele também dá descarga no não Fritz, né? E aí tudo tá certo. Ele vai olhar pra dentro do aquário, ainda tem um Cibone lá se mexendo. Ele vai, enche de água, balança o aquário, dá descarga, GG. E aí, né, ele volta pra cozinha, porque ele tem que pensar numa história plausível, né? E basicamente a história dele é, olha mãe, eu fui limpar o aquário, eu coloquei os Cibones numa panela, e eu acho que provavelmente devido ao aço inoxidável eles acabaram morrendo. E aí, né, tipo, beleza, a história dele é até convincente, mas ele não contava com um detalhe, a reação do Rory. Ele achou que o irmão fosse ficar chateado, mas a mãe acalmasse. Não, o Rory começou a chorar e se trancou no quarto. Ficou, né, muito chateado. E aí,
Ele ficou no quarto o dia todo, só saiu de noite pra fazer xixi. A mãe convenceu ele a comer. Ele falou pro Mott que eles não eram mais irmãos, que não queria mais saber dele. E aí ele ficou chorando, né? A mãe botou ele pra dormir. O Mott se sentiu mal, não por ter se livrado dos Cibones, mas por causa do irmãozinho mesmo, porque ele não queria, né, que ele ficasse tão abalado assim. E beleza, ele dorme. Ele começa a sonhar, né, que ele tá lá na cozinha de boa comendo cereal, só que quando ele olha pra tigela, não é cereal que tá no leite, são cibones. Ele acorda, né, é um pesadelo, ele sonhou que tava comendo cibone no café da manhã, e ele começa a vomitar, né, só de pensar na ideia, ele vai até o banheiro, tem um copo que ele deixa ali em cima da pia, normalmente, né, pra beber água, quando ele acorda, então ele vai, enche lá, bebe. Só quando ele bebe, ele sente algo viscoso descendo pela garganta, como se fosse um pedacinho de macarrão, né? Ou uma pasta de dente, sei lá. Mas enfim, ele pensa, não. Ele olha dentro do copo, né? Porque ele soltou o copo, ele acabou quebrando no susto. Ele ligou a luz, trancou a porta, porque ele achou que a mãe tinha acordado quando ele gritou, né? Mas ela não acordou. Ele vai, examina, né? Não tem nada nos cacos. Ele, não. Eu até me surpreendo que eu bebi água depois daquele sonho bizarro que eu tive. Ele volta a dormir, né? Só que no dia seguinte ele acorda morrendo de cólica. A mãe vai ver e diz, eita, isso não tá legal, né? Ele, mãe, deve ter sido alguma coisa que eu comi ontem, relaxa, vou ficar bem. E aí ele escuta um sussurro, dizendo, seu marido, você não aguenta engolir um? Imagine se fossem dezenas, centenas, 2000 de nós. Toda má ação recebe uma punição. E aí, né, ele fica meio apavorado assim, a mãe diz, olha, meu amorzinho, ontem eu dei um sanduíche de pasta de amendoim pro teu irmão, né, aí a carne que sobrou do almoço eu coloquei pra tu, deve ter estragado, eu sinto muito mesmo. Aí ele, não, mãe, não é culpa sua. Ele escuta o sussurro dizendo, você não é tão estúpido quanto parece, né. Ele fala pra mãe que vai ficar bem, ele começa a sentir umas câimbras intensas dentro do corpo, né, e a mãe fala, olha, se você não se sentir melhor, olha aí pro Dr. T, tá bom? E ela vai embora, né? Ele vai descansar, ele acorda mais ou menos 1h38 da tarde. Não tá se sentindo muito bem, ele vai até o banheiro, volta. Ele liga, né, pra clínica lá do Dr. T, quem atende é Cláudia, que é a recepcionista, né? Ela passa pro Dr. T, que pergunta se ele pode vir pedalando. Ele diz, acho que eu vou, só que ele tá hesitando. E o Dr. T diz, não, relaxa. A Cláudia vai fazer algumas coisas aqui pra mim, ela tem que sair também pra resolver umas coisas. Daqui a 15 minutos ela passa aí, te pega e te traz, beleza? Ele, tá bom, tá bom. E aí, lá na clínica, ele faz alguns exames. Só que, tipo, não aconteceu nada. Então, uma outra moça lá, ela vai, faz um outro exame de sangue nele, faz uma ultrassom. Até então, tudo bem. Não saiu o resultado do exame de sangue ainda. O doutor T até bota um tablet com um show de stand-up, né, pra que o Mott veja, pra que ele passe o tempo, se divirta. E aí ele fala, olha, eu olhei seus exames aqui, eu vou esperar o sangue sair, mas tudo parece ok, normal. Eu desconfio que você esteja com alguma intoxicação alimentar, mas vai ficar tudo bem. E tipo, ele encaixou Mott de última hora, né? Então ele teve que ficar numa sala de exame infantil, nem ficou numa sala grande. Tipo, tem um monte de ilustrações de animal, até de coelho, ele ficou meio assim, né? Mas enfim, o senhor T diz, olha, que tá assim, eu tenho mais alguns pacientes no dia, porque você não vai pra sala de espera e fica na guarda, quando eu terminar o expediente eu te dou uma carona pra casa. Ele, beleza, obrigado, doutor. E aí, né, beleza. Corta a cena, o Mott acorda em casa de madrugada, né? Ele se sente melhor e ele nota, né, pelo relógio que se passaram as 12 horas. A mãe deixou um prato com biscoito, uma garrafa d'água para ele beber, ele come. Ele olha pelos quartos, né? Pensa na Teresa, pensa no irmão, pensa nos amigos e diz, não, eu sou o Mott. Sou só um adolescente comum, vai dar tudo certo. Ele escuta o sussurro dizendo, não, você é uma aberração. E aí ele pensa, não, vocês não são reais. Afinal de contas, como é que se os cibones precisam de tipo 24 a 28 graus para eclodir, como é que eles iriam sobreviver ao ácido estomacal, né? E ele vai, fica lembrando de quando ele ia pescar com o pai, ele lembra de peixes, então ele lembra do não Fritz. E tipo, peixes, eles têm ácido estomacal, né, pelo que o Mott lembra. E se eles fizeram aquilo com o Fritz, provavelmente fariam o mesmo com ele. E aí ele escuta os sussurros, né, dizendo que ele não pode se esconder embaixo das cobertas, nem em lugar nenhum. E os sussurros começam a virar gritos, né? Ele sente que os órgãos dele estão sacudindo
Ele até tenta botar, tipo, um fone de ouvido, alguma coisa pra distrair do som, mas não, os gritos continuam lá. Ele vai, liga pro Dr. T, né? Ele diz, olha, eu tenho que ir no hospital, mas tudo bem, eu passo aí de carro, eu te busco, posso até conseguir uma tomografia pra você, e depois eu volto pra clínica, porque, tipo, eu vou ficar até meia-noite pra fazer o inventário junto com a Cláudia, né? E aí, beleza. Ele até pergunta se quer que ele fale com a mãe do Morty, mas o Morty diz, não, não, eu falo com ela depois. Ele, tá. Mas depois dos exames nós falamos com sua mãe. E é ok, eles vão, aí na clínica, né, eles estão analisando o resultado da tomografia e o Dr. T tá falando com outro médico no telefone, pois eles detectaram anormalidades nos órgãos internos do Morty. Essas anormalidades pareciam multicoloridas, de uma forma inconsistente com o tecido normal, né? Eram como se fossem uns aglomerados, só que no momento que ele mostrou a imagem, a tomografia para o Morty, ele já reconheceu. Aquelas manchas, né, aqueles aglomerados, eram nada mais, nada menos do que cibones. E aí, tipo, eles, olha, nós nunca vimos isso antes, deve ter sido um problema na máquina, amanhã vamos fazer mais exames em você. Ele, não, doutor, eu sei o que é. E aí, ele decide contar toda a verdade do que aconteceu para o Dr. T. E obviamente que ele não acredita no moleque, né? Ele liga pra mãe do Morty, eles voltam pra casa, ela diz que vão conversar com ele mais tarde. Começa a chover, né, tem uma tempestade, e o Morty fica se perguntando se, na verdade, não seria melhor se ele tivesse louco mesmo, se todo mundo achasse que ele tivesse louco, porque seria melhor. Mas aí que tá, tipo, ele viu na tomografia, ele não foi a única pessoa que viu, o Dr. T também viu, outro médico, então as opções eram, ou ele é louco, ou ele é o não Morty. Mas enfim, ele sente a coceira no braço, vai coçando, né? Ele olha, vê um caroço, ele começa a coçar mais ainda, rasga a pele, começa a sair sangue. Ele olha para baixo e vê uma cauda de cibone entrando de novo na pele. E ele nota que a pele dele está mudando de cor, ficando translúcida, num tom pálido, de azul púrpura, meio arroxeado, né? E ele vai no espelho e nota um cibone nadando através da íris dele. Tipo, ele tá encarando a realidade. Ele engoliu um cibone, né? Tipo, provavelmente quando ele tava jogando, né? Algum deles deve ter pulado do aquário pro copo sem ele ver. E ele engoliu. E aí eles estão se multiplicando agora dentro dele. Meu Deus, Scott. Que bizarrice é essa que você tá na cabeça? Mas enfim, ele pensa, não, o Dr. T vai acreditar em mim quando ele vir cortar minha pele, essas coisas, né? Eu vou coçar, vou mostrar o cibone. E ele decide sair de casa, ele desce pelo cano lá do lado do parapeito. E, tipo, tem uma floresta, né? Atrás do quintal dele, que a clínica fica mais ou menos a 1,5 km da casa. Dá pra ele chegar lá. Só que, tipo, ele não trouxe nenhuma lanterna, tá muito escuro, tá chovendo. Então tá quase impossível dele ver, mas ele praticamente sabe decorar o caminho, né? Ele vai até lá, a pé, e sente mais coceira pelo corpo. Ele vai, coça, até que uma hora ele arranca um pedaço da própria carne. Só que quando ele vai ver, não é carne, e sim um punhado de cibones. Ele joga longe, só que os cibones começam a pular lá nas poças, se orientar por folha, pelas gotas de chuva, tudo para voltar pro corpo do Morty. Eles começam a persegui-lo, né? E tipo, eles estão por todas partes. Ele, não, talvez o Dr. T ainda possa me ajudar se eu chegar à clínica. Só que aí, né, tipo, o corpo dele começa a se desfazer, e aí volta, né, com esse bônus. Ele não é mais Morty, ele é o não Morty agora, né? E cá está o não Morty pra vocês. Pois é, bem bizarro. Mas enfim, né, ele só precisava andar mais alguns metros até a porta da clínica, né? Só que quando ele vai estender a mão, ela se desintegra no concreto molhado. E aí corta a cena, nós vemos a Cláudia, né? Ela escuta alguma coisa do lado de fora da clínica, como se fossem uns respingos, né? Só que eles não parecem respingos normais de chuva, parecem estranhos. Como se alguma coisa grande e mole estivesse caindo num corpo d'água de vez em quando. Ela também escutou um som de sucção, quase como se fosse um assovio, né? E ela vai até lá, abre a porta e vê o Morty. Ele está simplesmente parado, como se ficar parado na chuva, né? Fosse normal. Ela conhece ele desde pequeno, então decide agir como ele tá agindo, né? Como se tudo estivesse bem. Só que aí que tá, o Morty ele não parece saudável, ele tá com uma coloração azulada, não natural, e ele tá tão pálido que tá quase transparente, né? Ela pergunta se o Morty está bem, e ele, sim, tá um lindo dia, todos deveriam estar aqui fora. E ele vai, né, sorrir pra Cláudia, dá meia volta
e começa a andar na chuva. Ela até pensa em chamá-lo, mas tipo, quando ele já estava a alguns metros de distância, parece que ele desapareceu na chuva. E assim se encerra a história. Desgrilo, Scott Calton, que foi isso que eu acabei de ler? Tá empatado. Conseguiu empatar com Fezgul em conceito mais bizarro que essa antologia já apresentou. Na moral, velho, numa antologia onde a gente tem o Lonely Freddy que hipnotiza a pessoa pra trocar de corpo com ela, onde a gente tem o homem engravidando dando a luz pro Springtrap, onde a gente tem um doce que transforma as pessoas em doce, e Fezgul, mano, Cibones, velho. Eu não sei nem o que dizer. E o pior, no próximo livro, né, que é o 11, tem um conceito mais ridículo ainda. Mas a gente não vai chegar nele ainda. A gente tem mais uma história nesse livro e ainda temos mais histórias no próximo, né? Mas é isso, gente. Fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Fica no coração, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima aí. Falou, né? Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were